Olha aí o próximo assunto do Futebol na Veia na sua tela, hein? Rogério Ceni tá com Covid, não tava ali na beira do gramado, mas ó, o Maurício ficou o tempo todo com fonezinho de ouvido. Rogério, de onde estava, de casa, do hotel, estava comandando o Flamengo, sim. E esse Flamengo não ficava sem sofrer gols há 5 jogos, como tá nesse momento, desde 2018. Olha aí, ó, os últimos 5 jogos agora são 0 gols sofridos, né? E antes, nos 21 jogos anteriores, o Flamengo sofreu 24 gols. Eu não tô entendendo errado essa tela, hein? Se eu tiver aqui, o Leão vai me avisar e eu vou corrigir pra vocês. Mas parece que é isso mesmo. Os chutes sofridos foram muitos nesses 5 jogos, mas a defesa rubro-negra ali deu conta do recado. E aí, seu Rodrigo, quero te ouvir sobre esse Flamengo, porque está classificado na Copa do Brasil, os grandes adversários ficaram pelo caminho, né, de mais tradição ali, de mais peso da camisa e elenco ao mesmo tempo, e o Flamengo agora está conseguindo construir o que faltava, porque o meio para frente encaixa, precisa de uma peça ou outra, às vezes um não está em boa fase, mas ninguém duvida. Essa defesa na mão do Rogério agora, Rodrigo Bueno, tá deixando o Flamengo ajeitado e enjoado para os adversários? Um pouco do adversário, né? Rapaz, eu não sabia da vinheta, hein? Rodrigo Bueno esperou certinho, tá melhor que eu. Vou de novo aqui, hein, Bubu, que eu acho que o pessoal de casa não tava ouvindo a gente porque tinha a vinhetinha. Vamos lá. É ajeitado? Tá enjoado? Como é que fica esse Flamengo com a defesa assim, sem sofrer gols? Tomara que o pessoal em casa não tenha me escutado, porque eu falei uma bobagem, né? Então tomara que tenha apagado, que ninguém tenha ouvido, né? Mas tudo bem. Olha, é o seguinte, tem alguns fatores para analisar nessa subida de produção da defesa. Uma a gente pode pegar pelos adversários, né? Tem 2 jogos contra o Curitiba, que hoje é um time de Série B e um time que tem uma incapacidade ofensiva muito grande, né? O Coxa, infelizmente, né, para sua torcida, não tem muito como causar dano, como machucar o Flamengo. Claro que isso ajuda nesse confronto de mata-mata. Teve um confronto contra o América, que também está com problemas ofensivos, né? A gente viu contra o Corinthians, está jogando contra o Cuiabá, agora está empatando 0-0. Né? Então, alguns dos adversários que o Flamengo teve recentemente não tem ataques tão ameaçadores assim. Bom, isso é um ponto. Agora, o Flamengo, de fato, tem o Rodrigo Caio. Né? Durante muito tempo que a defesa era questionada, era muito vulnerável, o Rodrigo Caio estava no departamento médico. É claro que ele, como principal zagueiro rubro-negro, quando ele está na defesa, ele não só melhora o setor, ele melhora os outros jogadores, né? Quem ele tem de companheiro, de parceiro, cresce, sobe em produção. O Gerson ainda é jogador rubro-negro e a proteção que o Coringa dá no meio-campo para a defesa é muito grande. Mais uma partidaça dele. Então, o Flamengo tem tido controle da bola, a bola não está chegando muitas vezes pela ineficiência do adversário e pela capacidade do Flamengo de se proteger. Vamos ver daqui a pouco, contra adversários mais fortes. Oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil. Daqui a pouco tem um jogo tão esperado contra o Galo em Minas Gerais. O Galo que tem Hulk, que tem Nacho, né, que tem Vargas, que tá na Copa América, né, que concorre a ser o maior artilheiro aí da história da Copa América. E sem o Gerson, como o Flamengo vai reagir? O Rogério Ceni, nesse momento, ele tem um pouco mais de tranquilidade defensiva, mas a médio prazo, essa defesa vai ser testada e aí a gente vai poder dizer se o sistema como um todo tá realmente bem melhor. Sabe uma coisa que me chama a atenção, e aí eu quero ouvir todos vocês sobre esse assunto, o Djalminha pode entrar primeiro aí, mas fiquem à vontade para bater papo, é a questão defensiva e a questão de quem é que está compondo a defesa, Djalma, não só a zaga, né? O Isla está convocado, o Mateuzinho está dando conta do recado ali, e a gente sabe que o Flamengo vai viver bastante tempo com as ausências dos convocados. Depois a gente vai falar do Pedro aqui, hein? Mas agora eu quero falar desse jogo e dessa possibilidade de repente, o Mateuzinho ou o outro substituto ali acabar beliscando uma posição, Djalminha. Como é que você vê? Tá recebendo oportunidade e tá cumprindo muito bem. O Mateuzinho é um jogador que o Rogério gosta. O Rogério, desde a temporada passada, já o colocava bastante e ele vem muito bem, principalmente no apoio. É um jogador que está sempre apoiando, mas eu concordo muito com o que o Rodrigo falou.
esse problema maior da defesa do Flamengo, ele sempre passou muito pela ausência do Rodrigo Caio. Quando ele está presente, seja com quem for ao seu lado, a defesa vai melhor. Então, ele consegue adiantar a linha, a parte técnica dele é muito boa, os jogadores se sentem até mais confiantes dele fazer uma cobertura, da velocidade dele, da força que ele tem. Então, eu acho que o motivo da volta dele fez com que essa defesa se acertasse. Eu acho que o Arão, assim, foi um achado maravilhoso ali. O Arão de zagueiro vai muito bem. Então, eu acho que o Flamengo, se acertando atrás, que era um problema, claro, principalmente na bola aérea. Bola aérea na área era perigo constante para o Flamengo. A parte ofensiva, independente de quem jogue, até mesmo agora que não estão os titulares, o Flamengo tem uma capacidade de controlar o jogo, de propor o jogo muito grande. Vamos ver agora um pouco com a saída do Gerson, se vai continuar isso, mas não acredito que vá ter um declínio muito grande. É lógico que o Gerson encontrar um jogador igual ao Gerson, no futebol brasileiro é difícil, até no mundo, para trazer para o Flamengo. Lógico, no mundo tem, mas de alto nível que não vai vir a jogar no Flamengo. Então, acho que o Flamengo pode ter uma queda, mas tem um controle total do jogo, bem distribuído. Então, esse time do Flamengo, eu acho que esse ano a tendência é crescer cada vez mais. E se tiver completo, então, é o time a ser batido, sem dúvida alguma. Nessa Copa do Brasil, como você bem falou, Dani, os favoritos teoricamente, né, os grandes, já saíram, muitos. Então, o Flamengo tem tudo para conquistar essa geração aí que ganhou tudo e não ganhou ainda a Copa do Brasil. Tem tudo para conseguir aí esse ano. Djalma, e é interessante... Essa questão dos nomes, né? Desculpa. Pode falar, Breler. Vai, Breler, depois o Léo vai. É interessante que como esse ajuste do time faz com que o Flamengo resolva um outro problema também, que é o de reposição. O time titular do Flamengo, a gente está cansado de saber que está do recado, que entrega, tem jogadores geniais, e agora começa a enxergar opções do banco que talvez não sejam não tem um nível de excelência como os titulares, conseguem ser confiáveis. É o caso do Mateuzinho, mesmo com ressalvas ao Isla, eu acho que é um 2%, um jogador que pode se acertar definitivamente no Flamengo com um time mais bem resolvido. Tem o Michael voltando, ganhando confiança, o Vitinho nem se fala, tendo popularidade maior. Rodrigo Muniz, que não foi bem ontem, mas o cara que aparece a todo momento, incomoda a defesa. O banco sai um Moura, sai o que é um jogo que está realmente compromete. Então, não tem, se tiver esse acerto, se mantiver essa pegada, facilita muito o jogador chegar e destruir. Aí pode ser o Gomes, pode ser até o Thiago Maia voltando. Sim, mas tende a... Breler, vou te interromper porque você está travando muito, Breler. É impossível substituir o Gerson com a mesma qualidade. Acho que ele não está nem me ouvindo, ó. O Breler não está nem conseguindo ouvir a gente direito, ele começou a dar uma travada ali, né? Vamos ajeitar ali a conexão, ver se tem jeito, né? Porque às vezes foge do nosso controle. Mas vai você, Léo, você estava querendo falar também, já pega aí o raciocínio. Não, eu vou pegar do final do Breler, então, que ele falava que é difícil substituir no mesmo nível o Gerson, e eu concordo. Tem que esperar do Thiago Maia o que ele pode oferecer, que é muito. A lesão foi uma infelicidade, eu acho que ele já vinha demonstrando que poderia ser um titular do Flamengo em algum momento, e é importante quando você se prepara já para ter o substituto antes de você perder o jogador, porque acho que o Flamengo sabia que o Gerson talvez fosse o seu jogador com mais mercado naquele momento e que isso seria mais ou menos inevitável. Então pode não ter o mesmo nível, mas eu acho que o Flamengo está bem servido. Assim como eu acho que o João Gomes é um jogador muito bom também, tem demonstrado muita personalidade. A questão lá atrás, acho que diminuiu os erros individuais, né? Como o Djalma colocou, tem muito a ver com os nomes, porque às vezes, e principalmente o gol de bola parada, que muitos deles não eram questão de posicionamento, de encaixe de marcação, era erro mesmo. Era erro individual. E isso estava se repetindo com muita frequência, inclusive contra times de ataques não tão poderosos assim. Então, acho que nesse aspecto, você poder contar com a sua melhor dupla de zaga é fundamental. E, de fato, o Rodrigo Caio é um jogador, não é por acaso que é de seleção, é acima da média, enfim. Já é um jogador histórico do Flamengo, né?
Ó, o Djalminha, quando eu perguntei pra ele do Mateuzinho, ele fez igual o Breler fez ontem pra falar do Corinthians, entendeu? Ele falou que a defesa tá arrumada ali, que independe de quem tá jogando, hein, Djalma? Eu tô brincando. Eu tô brincando com o Djalminha, mas é porque o Léo colocou agora a questão dos erros individuais. E uma coisa que vinha acontecendo muito com o Isla, né? E aí a gente tem que levar em conta os problemas pessoais, foram momentos, mas eram erros individuais. E aí o Mateuzinho entra e a defesa melhora. Isso não pode ser ignorado. Tudo bem, você fala, mas ontem também era o Curitiba, no final estava testando os meninos, o Felipe Luiz também não jogou, mas eu não estou falando só desse jogo. Vou com você primeiro, quero ouvir todos vocês. E aí o Djalminha, se quiser entrar também, claro, nesse assunto de novo, fica à vontade. Mas, Léo, vai você primeiro para falar do Mateuzinho. Ele entrando nessa lateral direita, se pode beliscar essa posição ou se o Isla é incontestável. Eu acho que, assim, as chances que o Mateuzinho teve, ele quase nunca decepcionou. Ele sempre mostrou, inclusive, uma característica diferente do Isla em relação a ir à linha de fundo, a procurar a jogada que vai pegar o atacante de frente. Eu gosto bastante. Eu acho que se ele tiver uma sequência, tiver uma oportunidade, não dá pra colocar essa disputa só no nome. Então, tem muito essa coisa, né? Vai ao ar, perdeu o lugar, né? Você tem uma sequência, tem uma oportunidade, mesmo com o Rodinei de volta, eu acho que é um jogador que já merece ser olhado com mais atenção. Eu daria essa chance a ele. É isso, Djalma? Você concorda? Quero ouvir o Rodrigo também. Não, eu acho que, assim, está recebendo a oportunidade de estar correspondendo, assim. Como você falou bem, Dani, os erros do Isla foram sempre erros muito individuais, assim. Não era um erro de posicionamento, era falha num passe, mal posicionado, até tinha erros de posicionamento, mas era falha individual. Tecnicamente, ele é um lateral que cumpre bem. Então, assim, por todo o histórico dele, eu acho que só se ele tiver uma queda muito brusca de rendimento para o Mateuzinho entrar. Agora, o Mateuzinho está dando espaço dele, é jovem, o importante é sempre isso. Na hora que você tem a oportunidade, chegar e mostrar para o Rogério, se não tiver ele, eu estou aqui. Então, acho que nesse momento, não acredito que vá tomar a posição do Isla, mas o Flamengo está muito bem servido. A hora que o Isla sair, não tiver condições, o Mateuzinho está muito bem e, em determinados momentos, ele joga até melhor que o Isla. Acho que ele tem muita clarevidência, assim, quando ele vai para o apoio, ele não cruza uma bola na área, ele chega e olha para quem está bem posicionado, dá o passe para trás, ele chega ali e dá o passe. Então, assim, é jovem e a tendência é que cresça e pode ser titular sim. Mas acredito que só se o Isla tiver uma queda muito brusca de rendimento por todo o histórico, pela carreira toda. Olha, já teve, não foi não, Rodrigo, uma queda de rendimento do Isla? Teve, mas eu conheço um pouquinho do Rogério desde a época de jogador. Ele como goleiro, e ele comandava a defesa dele, ele valorizava algumas coisas. Por exemplo, ele gostava de jogador alto. Ele se sentia mais protegido com estatura. O Isla, já na questão física, leva vantagem nesse sentido. E o Flamengo tomou muitos gols, a gente vai lembrar aqui, de bola parada. Teve jogo que ele até alterou quando a defesa era mais criticada. Ele falou, poxa, contra a LDU, né? Vou colocar gente mais alta aqui, sim, né? Por conta da estatura. Então é uma preocupação dele. O Isla leva vantagem, a meu ver, nisso, no jogo aéreo. Quando o Rogério chegou ao Flamengo como treinador, visivelmente, ele deu preferência para os caras mais experientes, os líderes de vestiário, os remanescentes de 2019. Ele pegou naquela época que estava ali Hugo ou Diego Alves. Diego Alves, você é meu goleiro, você é meu capitão. Abraçou o Diego Alves no momento que ele não estava tão badalado e pegou o cara. Gabigol, abraçou o Gabigol depois retribuiu os abraços com gols. Diego. Mas ele... todos esses caras, Diego e Gabigol foram jogadores na época do Santos que eram carrascos, eram meio rivais do Rogério. O Rogério abraçou os dois, em campo e fora dele. Então ele tem uma preferência, acho que especialmente para os jogos mais decisivos, de contar com essa turma mais cascuda, entendeu? O Isla não estava em 2019, ele não é campeão, não estava tão enturmado com aquele grupo de 2019, mas ele tem uma carreira,